Eu quero te desejar boas-vindas ao meu canal. Esse é um vídeo que eu gostaria que você ficasse até o final, que você vai aprender sobre como um conflito pode se tornar um sintoma. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Carvalho, eu sou fisioterapeuta e eu lanço esse movimento para você, é o movimento Consciência. É um movimento onde eu quero trazer cada vez mais consciência usando ciência, sem perder o toque terapêutico, sem perder o toque humano, mas também desmistificando muitos mitos que podem existir nesse mundo que é chamado de práticas integrativas. E eu quero já deixar um alerta para você, cuidado com o que você escuta e de quem você escuta. Primeira coisa, e você vai ouvir eu falar muito sobre isso, não existem verdades absolutas. E antes da gente continuar, eu vou só me apresentar rapidamente. Eu sou formado em fisioterapia desde 2005, mais de 20 anos aí de atuação. Eu tenho várias formações, mas a que eu mais foco ultimamente, nos últimos anos, é em neurociência. Eu tenho formações específicas em neurociência, como neurociência da dor, e eu tenho uma pós-graduação em neurociência comportamental. O meu foco de atuação é no tratamento do sistema nervoso. Então, eu trabalho muito com dor crônica, por exemplo, fibromialgia, enxaqueca, e também trabalho muito com sintomas relacionados ao estado de alerta, ao estresse. Então, eu atendo muita gente com ansiedade, insônia, irritabilidade, cansaço extremo. E sim, tudo isso a fisioterapia pode tratar com resultados fantásticos, tanto de forma online quanto presencial. Se você não me segue, convido você a me seguir no Instagram Rodrigo Carvalho Salute e também já se inscreve aqui nesse canal, vamos movimentar, aciona o sininho para receber notificações quando eu lançar vídeos aqui. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender do começo ao fim como um conflito pode se tornar um sintoma. E sim, uma situação vivida de forma impactante, ela pode repercutir sobre todo o seu corpo, podendo gerar até uma doença física. Antes de tudo, se você é muito sensível, eu posso dizer com antecedência que pode ser que tenha algum gatilho, porque eu costumo dar exemplos, casos específicos. Então, se você tem histórico de pânico ou alguma questão psiquiátrica, eu já deixo esse alerta. Você não precisa pular esse vídeo, mas também já assista com um certo cuidado. Porque ao longo desses 20 anos de atuação, uma coisa que eu aprendi é que nós temos que ter um grande cuidado para não retraumatizar uma pessoa, pois nós vamos falar de conflitos. E às vezes pode ser que você traga um trauma muito forte vivido lá atrás. E se você perceber que isso estiver mexendo com você, já conversa com um profissional. Outra coisa, não existem verdades absolutas. Tem uma coisa que me irrita, é terapeuta que fala, por exemplo, que todo problema de estômago tem a ver com uma raiva que você viveu. Ou se você está com dor no joelho, tem a ver com uma submissão ou uma dificuldade que você está tendo de direção. Entenda que nem todo sintoma e doença vem de um conflito. Uma frase que você vai ouvir sempre de mim é: bom senso sempre. Mas aqui nós vamos falar exatamente dos sintomas e das doenças que vêm de conflitos. Assim como eu falei que nem todos vêm, muitos vêm de coisas que você passou, sentiu, viveu. E você vai perceber que, conforme eu for falando, muitas coisas podem fazer sentido, as fichas podem cair. E uma frase que eu também uso bastante é que tudo tem uma lógica biológica. Muitos dos sintomas que você pode ter é possível perfeitamente a gente conseguir explicar dentro de um contexto de uma conflitólise, que é esse mecanismo que a gente vive diante de um choque vivido. E falando em choque, é exatamente isso que eu busco muitas vezes num tratamento. Se você viveu um choque conflitual, brutal, dramático, de forma imprevista, algo que te pegou de surpresa, que fez você perder o chão. Nós chamamos isso dos 3 Is. Uma situação impactante, inesperada e vivida em isolamento, ou seja, você não teve como reagir. Foi algo tão intenso que você ficou sem ação. Quando a gente vive algo assim, o teu psiquismo, em conjunto com o teu cérebro e com o teu corpo, eles vão passar por uma alteração psiconeurobiológica, que nada mais é do que a sua percepção interagindo com o teu sistema nervoso, o teu cérebro como um todo, e o teu corpo. E isso tudo vai gerar reações em cadeia que podem sim, consequentemente, trazer um sintoma ou uma doença. E é muito importante entender que diante de um choque biológico, quem comanda essa resposta é a maneira como você enxerga o mundo. Ou seja, a sua percepção. A tua percepção é a tua individualidade.
ela é muito única. Cada pessoa vê a coisa toda de uma forma muito particular. Então ela tem a ver com o teu sexo, com a tua identidade, com a tua polaridade cerebral, isso é tema de um outro vídeo, com o teu clã, ou seja, teu histórico familiar, sua genética, sua educação, sua cultura, religião, tua posição social, seus comportamentos pregressos, várias outras coisas. Vou dar um exemplo para você entender. Imagina uma pessoa na Índia que vê uma vaca sendo morta e uma pessoa aqui no Brasil que vê uma vaca sendo morta. Por via de regra, no Brasil nós temos a tradição, churrasco, comer carne, coisas assim. Talvez ver não é tão legal, mas comer uma carne pode ser tranquilo para muita gente. Já na Índia, a cultura lá é totalmente diferente. A vaca é considerada sagrada em muitas regiões. Então isso pode gerar um impacto muito grande. Esse é um exemplo comum, mas você pode usar esse raciocínio para qualquer outra coisa. O que eu quero dizer aqui é que um mesmo conflito vivido para um grande número de pessoas, cada pessoa pode reagir, inclusive biologicamente, de forma diferente. Eu aprendi muito isso estudando sobre a dor crônica. Você sabia que a percepção de uma pessoa diante de uma dor lombar, por exemplo, pode mudar a forma como ela reage a essa dor lombar? E a interação que ela tem com o ambiente, com os profissionais de saúde, pode fazer toda a diferença. Um profissional de saúde que chega para uma pessoa com dor lombar, proibindo ela de fazer um monte de movimento e achando que ela tem uma coluna de vidro, a resposta biológica e a percepção de dor dela vai ser muito maior, trazendo uma dor muito mais crônica e difícil de tratar. Diferentemente de uma pessoa que tem dor lombar, mas que já houve uma outra história e que, segundo a ciência, o melhor caminho para tratar uma dor lombar é o movimento, a coluna é mais forte do que te falaram. E se essa pessoa tem a sorte de pegar um profissional atualizado, ela vai progredir num tratamento muito mais eficiente para melhorar aquela dor. Então, olha a riqueza da percepção de cada um. E tem uma coisa que eu gosto muito de colocar como percepção base. Aqui é mais uma teoria, e a fonte de onde eu tiro isso são as leis biológicas, neurociência e a minha experiência clínica de 20 anos trabalhando com isso. Eu falo que basicamente nós temos dois tipos de percepção, uma mais masculina e uma mais feminina. E aqui eu separei um pouquinho, mas a essência é a mesma. Nós temos as pessoas mais masculinas e as pessoas mais femininas. Via de regra, as pessoas mais masculinas, lembrando, não tem a ver com sexualidade, tem a ver com comportamento. Pessoas mais masculinas, que a gente coloca aqui como o homem masculino e a mulher masculina, nós vamos entender uma percepção mais dominante, mais de ação, de aquisição, de hiperperformance, mais territorial. No caso dos homens, eu separei só para uma questão de didática, tá? E nas mulheres, mais a questão de controle, de ser mais caçadora, mais direta, mais hiperperformática. E a percepção mais feminina, ou seja, a mulher mais feminina e o homem mais feminino, são pessoas mais intuitivas, mais pacíficas, ou às vezes até um pouco mais passivas, porque evitam confrontos, tem mais essa relação com o ninho, com o lar, com o casamento, com a casa, são mais caseiros, costuma ser mais apegado. Ao longo da vida, nós podemos balançar um pouquinho entre essas percepções. Por exemplo, você pega uma mulher que é mais feminina, mais quieta, mais submissa, e quando ela tem filho, ela se transforma numa mulher mais dominante, como se fosse assim, eu viro o bicho aqui para proteger minha cria. O mesmo vale para um homem, que às vezes é todo machão, todo dominante, e quando tem filho se derrete inteiro e fica mais caseiro e às vezes até mais sensível. E aí eu te deixo uma pergunta, pensando em percepção. Será que, ao mudarmos a nossa percepção, nós podemos mudar a nossa biologia? Até agora a neurociência tem apontado que sim. Todos aqueles exemplos que eu falei, por exemplo, da dor crônica, entre outros vários, mostram que o cérebro ele pode sofrer uma plasticidade conforme a pessoa vai mudando a percepção e o comportamento diante de uma situação, de um contexto, seja um contexto do tempo presente ou algo mais antigo que se tornou crônico. E aqui eu vou dar um exemplo para você de um conflito típico biológico, um assédio moral. Ou seja, imagina que você trabalha num local e você tem um chefe que toca o terror em todo mundo. Um chefe que grita, que briga, que xinga. Dependendo da percepção da pessoa, alguns podem simplesmente tá, tudo bem. Esse termo DHS, eu não vou entrar muito em detalhe nele, mas é um termo que eu gosto de usar como dia, hora e segundo. Ou seja, aqui não teve o impacto. A pessoa não tem sintomas aqui.
o cara é chato mesmo, eu vou fazer o meu trabalho e dane-se. A pessoa ela pode ter uma percepção de desvalorização. Então esse chefe ele chega, dá um grito com ela, é o choque impactante, ela não teve resposta. E dentro dessa interação entre psiquismo, cérebro e corpo, a pessoa ela pode sofrer alterações psiconeurobiológicas, podendo afetar essas estruturas. Por exemplo, região cervical, região de ombro, região de joelho, região de lombar. Aqui, simbolicamente, eu gosto de trazer essa imagem simbólica de você entrando em submissão diante de uma pessoa ou entrando em proteção diante daquela situação. Eu preciso me proteger, eu gostaria de atacar, mas eu não posso, e aí começa a ter alterações. Uma possível explicação para isso é que teu cérebro está o tempo todo te mantendo em alarme diante de uma ameaça. E ele pode simplesmente recrutar algumas estruturas de acordo com a tua percepção, sem você perceber, mantendo essas estruturas mais tempo sob estresse, sob sobrecarga tensional, gerando consequentemente daí uma dor. Por exemplo, uma dor cervical, uma dor no trapézio e por aí vai. A pessoa que sofre um assédio moral, dentro desse contexto, desse exemplo, ela pode perceber isso como um conflito de persuasão no território. Imagina uma pessoa que precisa gritar e não consegue, ela precisa falar, ela precisa se comunicar, ou aquela comunicação não está sendo efetiva, ou ela está freando a comunicação dela. Ela está vivendo uma situação que ela não consegue expressar. Isso pode trazer, por exemplo, sintomas como tosse brônquica, problemas na garganta, problemas em laringe. Lembrando que isso é uma teoria, pode ser também que sob estresse, como a pessoa libera muito cortisol, ela pode baixar a imunidade e ter mais infecções de repetição. A pessoa também pode estar vivendo constantemente um conflito de raiva no território. Ou seja, eu não engulo meu chefe, eu não estou aceitando essa situação. E aí ela pode fragilizar o sistema gastrointestinal. Muitas pessoas podem desenvolver gastrite, dores no estômago, problemas no intestino, devido a esse eixo de estresse que ela está vivendo diante dessa situação e de acordo com a percepção dela. E dentro dessa explicação do choque biológico, é importante você entender o conceito de trilhos e gatilhos. Uma vez que você vive um choque, entenda que teu sistema nervoso ele vai captar tudo que estava no ambiente, através dos seus olhos, ouvidos, nariz, tato, tudo que você percebeu, tudo que estava naquele contato, naquele contexto, é arquivado como uma informação que o teu cérebro, no futuro, pode interpretar como um gatilho, ou um trilho que te leva lá. E aqui eu vou dar alguns exemplos para você entender melhor. Vamos voltar lá naquele caso do assédio moral. Imagina que você está numa confraternização da tua empresa e nessa confraternização tem lá salgadinhos para você comer. Você está lá comendo de boa, chega o teu chefe e te humilha na frente de várias pessoas. Ou seja, é um choque biológico impactante, inesperado, e você ficou sem resposta, você ficou isolado ali. De acordo com a tua percepção, teu sistema, vamos dizer que ele entendeu como uma situação indigesta. Então ele tirou uma foto daquela situação, ele arquivou, e aquele salgadinho, vamos dizer que é um salgadinho de calabresa. Teu sistema de gustação, ele pode arquivar que calabresa pode ser um problema. E aí depois dessa situação toda, à noite você passa muito mal. Você vomita, tem diarreia. Muitas vezes a gente pode levar em consideração, sim, que aquele salgado estava com alguma contaminação ou você acabou exagerando demais. Mas vamos dizer também que depois de um tempo, passa-se alguns meses, você come um salgadinho de calabresa e passa mal novamente. Então o que acontece nesse exemplo? A pessoa quando comia o salgadinho de calabresa, mesmo não estando mais no trabalho, o sistema nervoso dela entendia que aquilo poderia ser um alerta. Cuidado! Você já viveu algo indigesto que te marcou naquele dia, naquela hora, naquele segundo. Isso não passa pela consciência da pessoa. O sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso autônomo, vai responder combatendo aquilo de alguma forma, modificando todo o funcionamento e fazendo a pessoa passar mal depois. Esse raciocínio serve para muitos e muitos sintomas que você tem, principalmente esses que se repetem. E aí eu te faço essa pergunta: qual será o sintoma que você pode estar tendo de repetição? Poderia estar relacionado com algum trilho de um conflito que você viveu lá atrás. Já deixa aqui nos comentários que eu vou responder um por um. E lembrando mais uma vez, não existem verdades absolutas. Às vezes um sintoma é só um sintoma, mas quando é crônico demais a gente precisa identificar se não tem esse mecanismo de proteção por trás. E para finalizar essa primeira parte
parte. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu dividi ele em duas partes. Até agora nós vimos como um choque, um conflito vivido, pode se transformar num sintoma diante de uma reação em cadeia, como a sua percepção pode influenciar nessa manifestação, a ponto de te trazer sintomas de repetição, doenças e até alterações comportamentais. E antes de você ir para a parte 2 desse vídeo, eu já quero te convidar para clicar no link que está na descrição para você conversar direto comigo. Porque ao entender o teu problema, nós podemos marcar uma consulta online ou presencial, se você for da região de Goiôerê, Paraná, mas online eu posso te atender em qualquer lugar do mundo, onde eu vou entender melhor o teu caso, você vai responder um questionário muito completo e eu vou te ajudar a fazer essa construção de como o teu sintoma pode ter se originado a partir de um conflito impactante vivido. E utilizando inúmeras técnicas que eu trabalho, nós podemos ajudar você a mudar a sua percepção sobre esse conflito, modulando melhor teu sistema nervoso e trazendo o seu corpo para um equilíbrio, talvez até rompendo esse ciclo de repetição que está tanto te incomodando. Eu vou te ajudar também a trabalhar a sua questão mais específica, por exemplo, a dor crônica, a enxaqueca, o que você pode fazer, o que você precisa mudar. Eu vou prescrever para você essas mudanças, com muita coerência, com muita consciência, com técnicas específicas que vão te ajudar. E o meu tratamento é indicado para você que sofre com dor crônica, por exemplo, questão de coluna, enxaqueca, fibromialgia, tendinopatias em geral, entre outros problemas físicos, e sintomas relacionados a estresse, como insônia, exaustão, irritabilidade, bruxismo. Muita gente sofre e muitas vezes o bruxismo está relacionado com um chefe, por exemplo, que você não engole. Então, se você chegou até aqui, eu quero agradecer pelo seu tempo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você quer agendar uma consulta comigo, clica no link que está na descrição. Até o próximo vídeo.